Sabe, professora, e principalmente quando ela está voltada para a questão da religião, ela sofre uma interferência latina muito grande. Quando eu falo espiritualidade, automaticamente vem na cabeça das pessoas uma espiritualidade católica cristã, em sua ampla maioria. Quando eu falo uma paróquia, já se pensa que é uma igreja católica, mas uma paróquia é uma igreja pequena, ela pode ser também uma evangélica. Toda vez que a gente remete a qualquer coisa da crença, vem esse peso. Claro, o Ocidente se constrói a partir de uma visão cristã católica, né? O Brasil ainda é o país de maioria de fé católica, né? Eu estava assistindo televisão esses dias agora e eu peço desculpas. Queria que as pessoas que estivessem aqui, porventura, sejam católicas, entendam a minha fala enquanto pesquisador. São percepções que eu tenho. Eu não tenho interesse algum de fazer nenhum tipo de juízo de valor, de dizer que está certo, que está errado, mas são as percepções que eu tenho e trago para vocês. Esses dias, assistindo o jornal, eu vi que a Igreja Católica estava fazendo a chamada Via Sacra, o caminho do Gólgota, que Cristo fez na crucificação, no processo da crucificação. E eu estava vendo as imagens, onde é que estava sendo realizado isso? Aqui na Orla de Atalaia, numa brisa dessa muito gostosa, há um som de um trio elétrico, e no fundo tinha algumas pessoas tomando Skol Beats, né? Quando eu fui observar a etimologia da palavra Gólgota no latim, remete a caveira, lugar de horror, lugar de dor, lugar de morte. Então, o caminho vicário de Cristo mais seria a terra dura do que a Atalaia, né? Isso nunca vai acontecer dentro de uma tribo indígena, porque espiritualidade para índio é ethos de formação social. A vida do índio se forma a partir da sua espiritualidade. Então, quando a gente vai para uma aldeia, a gente precisa ter essa sensibilidade de entender, né, que existe aquilo que Marco Silva fala sempre, não sei se você foi aluno de Marco Silva, mas se foi, você vai ver o Marco Silva frisar isso direto, que é a cosmovisão, o conceito de cosmovisão. A cosmovisão que se forma a partir daquela vida, daquela relação, como o índio se relaciona com tudo. Tudo ocorre no viés da espiritualidade. Nos diz Elias Hoffman, há espiritualidade religiosa e há espiritualidade secularizada. Existe espiritualidade fora da religião. Estava dizendo o professor Sakai, no futebol tem algo mais espiritual do que o futebol, é manto sagrado, time que tem os ícones como algo que media essa relação do time vencer. Você tem todo um processo de espiritualidade. Então, dentro da aldeia, essa espiritualidade ela funciona de forma distinta, porque ela dá ao índio a sua identidade. Mexer nisso é tirar a identidade do índio. Então, dentro dessa espiritualidade, a terra é a mãe. A mãe terra é que produz o alimento para eles, né? Ora, quantos de nós estamos aqui nos grandes centros urbanos preocupados com terra? Acho que poucas pessoas se preocupam com terras. Esse dia eu fui surpreendido pela minha filha de 18 anos, Laila. Ela não aceita mais imprimir boletos. Não vou jogar mais papel. É uma nova mudança de comportamento para essa juventude, que tanto joga papel no chão, que tanto pega canudo, que tanto polui. O índio, ele tem essa preocupação de entender que a terra é a mãe terra. E, portanto, ele precisa se relacionar com aquela terra, e aquela terra se relacionar com ele. Eles entendem que do pó eles vieram. Índio não caiu do céu. Veja, no cântico do Toré aqui, vocês perceberam, não sei aqueles que acompanharam, que veio uma ideia de uma criação. Eles cantam agradecendo a um Deus criador. Existe uma ideia criacionista no meio da espiritualidade indígena. E essa prática espiritual, ela é manifesta através daquilo que eles chamam de rituais. Por exemplo, no casamento. Exemplo prático para vocês é o casamento. Sempre quando o padre na Igreja Católica celebra a missa, ou o casamento, desculpa,
ele sempre diz, até que a morte os separe. É assim? Que tem essa frasezinha no final? O que Deus, até que a morte os separe. Na espiritualidade indígena, nem a morte separa um casal indígena casado. Vocês vejam como uma coisa vai modificando. O Prandi, que é um outro autor que eu trabalho também na pesquisa, ele diz que há uma insuficiência semântica em avaliar a palavra religião exclusivamente pelo viés latino. Porque o que é religião para a tradição? Bom, os pais da igreja, tanto Agostinho quanto Lactâncio, entenderam que isso aí transmitiria a ideia de religare. Religar. Religar significa dizer que é algo que estava desligado e precisou ligar novamente. Os índios estão ligados todo o tempo. O índio não desligou. Quem desligou fomos nós. Nós temos a ideia, na tradição cristã, né, e o conceito de pecado no meio. Então, esse pecado pode ter desligado na ideia de Agostinho. Então, teve que religar o homem a Deus. O índio não se desligou. O índio permaneceu sendo índio. O índio permaneceu vivendo as suas práticas. Mas Joilson, e às vezes eu fico assim pensando certas perguntas que eu ouço nas redes sociais, inclusive por políticos e líderes, né? Para que índio quer tanta terra? Por que meia dúzia de índios lá em Alagoas, por exemplo, nas 4 soma-se um percentual de 4 mil índios, mais ou menos. Mas por que esses índios querem tantas terras? Eu acho que ninguém nunca parou para perguntar ao índio como é que ele se relaciona com a terra. O que é a terra para o índio? Existe um espaço da terra que o índio mora, mas existe um espaço da terra que o índio renova a sua identidade, que o índio se reconhece índio, e esse espaço não é pequeno. As pessoas às vezes ignoram essa questão. Outra, índio no dia de hoje usando o WhatsApp, índio nos dias de hoje fazendo essas coisas. Bom, eu não consigo encontrar uma outra forma nos dias de hoje para as tribos pedirem socorro se não forem através das redes sociais. Porque as formas de política que têm se construído nesse país, desses últimos anos para cá, e agora enferveceu mais ainda, demonstram que essas tribos, essas minorias, elas não são tanto observadas como deveriam ser. E quem está falando aqui para você é alguém que anda na aldeia, né? O índio não tem mais a oca, porque o material de fabricar a oca, que é aquela palha, a aldeia foi invadida. Então, os pastos foram... O local que se tinha isso nas matas foram destruídos para o gado correr dentro. Então não se tem mais. Hoje está mais barato dentro da aldeia fazer uma casa de alvenaria, como nós temos uma amiga aqui que ajudou vários a fazer dentro da aldeia, que está aqui ela. Peço até desculpa de dizer isso aqui, mas para ilustrar o que eu estou falando, hoje o índio não consegue construir uma oca. E se você chegar para qualquer índio desse dentro da aldeia e perguntar para ele: o que é que você quer? Uma casa de alvenaria, você quer a sua oca? Se ele é índio, ele vai dizer: eu quero a oca. Porque a oca constrói a espiritualidade do índio. Quando o índio vai para o Uricuri, que ele passa 15 dias, né? Eu boto muitas espiritualidades de lado. Vamos ter agora aqui também a semana também feita por uma igreja evangélica, que vai ter aqui também Sermão do Monte, aquela onde na Atalaia, a mesma brisa, o mesmo som. Talvez não tenha Skull Beat, né? Mas está na mesma uma coisa. O índio passa 15 dias em contato com a natureza, cantando cânticos de louvor, de adoração, se relacionando. O parentesco é renovado dentro do Uricuri, porque os parentes que estão fora vêm participar, não ficam sem participar. Os nossos natais, as nossas festas religiosas, oxalá se todos tivessem a oportunidade de ter os seus entes, os seus parentes. Não temos mais, porque não sentamos mais à mesa.
A família brasileira não senta mais à mesa. Já não tem mais o aconchego daquelas festas de finais de ano. O índio não perdeu isso. Então, a cada hora que eu, enquanto professor, e também enquanto um líder espiritual, que eu também tenho a minha espiritualidade, a cada hora que eu entro na aldeia e que eu consigo empoderar, né, esses irmãos, porque os índios para mim são meus irmãos, eu consigo trazer para essa sociedade aqui fora um grito de um povo que está querendo dizer só o seguinte para você, ó, eu quero que vocês vivam e eu quero viver também. Eles são os primeiros proprietários disso aqui. São os primeiros proprietários disso aqui. Se tivesse dentro da cultura indígena, eu acho que eu não sei como é que Freud pensaria, porque o próprio pensamento freudiano, né, essa busca do inconsciente, de entender o inconsciente enquanto um espaço que tem leis próprias e que é manifesto através da linguagem, né? E isso em Freud. Eu não sei como é que Freud ia ver o índio, porque esse conceito de sujeito para o índio, né, é um conceito moderno. Sujeito é moderno. Sujeito, na antiguidade não se pensava em sujeito. Sujeito é coisa da modernidade, né? Os pais, quem abre o pensamento moderno hoje, os três pais do pensamento moderno, o Nietzsche, o Marx e o próprio Freud, o Descartes, por exemplo, no Cogito, o penso logo sou, o penso logo existo, essa ideia de sujeito, eu não sei se estaria dentro para se pensar o comportamento do índio. Porque o índio, ele é índio. Existem motivações, pulsões, pensando em Spinoza, que motiva a vida desse índio. E não são essas pulsões e as motivações do homem da cidade. Então vem o choque. Quando vem esse choque, a ideia é o mais forte se unir os iguais e repelir o diferente. Então o índio é diferente, ele fica lá. Eu fui convidado a deixar um restaurante esses dias. Eu sou um professor, sou um servidor de 30 e tantos anos nesse estado, exerço meu Estado Democrático de Direito em Sergipe, uma pessoa conhecidíssima como sou aqui. Fui convidado a deixar um restaurante que estava acompanhado de 12 índios, porque a dona do restaurante queria que o índio tivesse de chinelo, ela queria que não tivesse com os cocais na cabeça. E em algum momento ela se preocupou em entender que ali é o outro. Ela não se preocupou. Nós temos essa tendência, né, que é humana nesse sentido, né? A gente repele isso aí. O índio, ele só quer dizer para vocês o seguinte: olha, esse cocá para vocês é loucura, né? Vocês usam em carnaval. Para mim, eu sair na rua sem um cocá, eu estou sem roupa. Como vocês estão vestidos hoje aí, tirar a roupa de vocês, é desse jeito. Olha, esses furos que eu coloco na orelha, para você é rock and roll, é loucura, é sinal de rebelde. Não, para mim não. Para mim, eu só me reconheço enquanto indivíduo, né? Enquanto pessoa, quando eu olho a minha imagem, eu vejo isso aqui em mim. Se eu não vejo isso, eu não me reconheço. Não há uma pessoa em mim. E tudo que o índio quer, né, é que ele, enquanto outro, eles tenham esse respeito. Eu lancei nesse documentário uma proposta ao cacique Pauanã. Pauanã é um dos homens mais inteligentes que eu conheci na minha jornada de vida. Pauanã não alisou os bancos da Universidade Federal, né? Pauanã não tem formação acadêmica, mas a espiritualidade de Pauanã é algo muito abalizada, né? Pauanã tem muito conhecimento. Então eu lancei um desafio a Pauanã. E eu conversei isso com o professor Sakai. Lançar um desafio a Pauanã. Saber, se é possível a gente estabelecer um diálogo interreligioso dentro da aldeia.
Mas eu não posso partir para um diálogo interreligioso levando tudo aquilo que eu tenho da minha religião. Eu preciso estar aberto para o diálogo com ele. Porque dialogar, fazer um diálogo interreligioso é isso. É você poder olhar e entender a perspectiva do outro. Em conversa com o pastor Valtenison, na semana que a igreja abriu as portas para receber as tribos, o pastor Valtenison me dizia: Joilson, Cristo se abriu para o diálogo com o diferente. Ele dava o exemplo do diálogo de Jesus com a mulher samaritana. Cristo, ele tem essa possibilidade do diálogo com o outro. E por que é que nós não temos? Porque o ethos de Cristo não é institucional. Cristo não está a favor das instituições. E nós estamos. O índio não está. É por isso que vem o choque. O índio não está a favor das instituições. As instituições não conseguem dominar a espiritualidade indígena. Para vocês terem ideia, o negro conseguiu e foi escravizado. O índio se matava. Quando pensava em escravizar um índio, prender um índio, eu vou me matar. Eu quero ser morto, mas eu não quero ser escravo. Porque o espírito do índio é a liberdade. Esses índios são livres, eles estão sofrendo aqui dentro da cidade. Minha esposa dizia: não prenda muito eles aqui. Como eu estou com eles esses dias todos, e eu converso com o Lobo-Guará e com os outros, eu estou louco para voltar para a minha aldeia. Isso aqui não é lugar de se viver, não. Eu levei eles para comer pizza, professor Sakai, e o Lobo-Guará, quando ele olhou a azeitona, ele mordeu e falou para minha esposa: que diabo é isso? Aí minha esposa disse: isso é azeitona. É o quê? É isso. O índio come aquilo que serve para alguma coisa. Você come qualquer coisa. O índio come aquilo que serve para alguma coisa. É impressionante como... E eles comendo aquela pizza, e depois eu fiquei chateado comigo mesmo. Por que eu fiz isso? Eu fui dar pizza para esse pessoal. Não é pizza. Pizza, de repente, tem um porquê para você. Não tem para o índio. E a gente precisa entender isso e respeitar isso. Eu tive uma experiência assim, não repetirei. Eu os levei para ir numa igreja dessas bem fechadas. Não vou dizer o nome em respeito a algumas pessoas. E ao chegar na igreja, você já sentia o olhar das pessoas. Porque a igreja batista é um tanto mais aberta em algumas coisas, porque tem muitos missionários, eles viajam para fora, tem toda uma interlocução. Mas essa igreja mais foi um choque. Eles olhavam assim: que é isso? Invadiram. Que será se morde? São canibais. A coisa foi tão triste que eu digo: vamos embora daqui, vamos para o mato. Nosso lugar é no mato, não é aqui dentro. A espiritualidade indígena, ela projeta o olhar do índio para todos os campos da sua vida. O índio, quando ele vai no mato colher uma erva, alguns deles adoeceram aqui, vocês não estão sabendo, mas principalmente as criancinhas, os mais novinhos, eles sentiram aqui. Não é uma quintura, porque dentro da aldeia, quando eu estava lá gravando, acho que estava batendo 45, não sei, que teve um momento que eu digo: rapaz, faltou tudo aqui agora, joga água em mim aqui. A equipe de Ricardo Produções, que está aí cobrindo isso aqui, eu olhei para o Ricardo assim, eu vi o Ricardo num camarão, digo: vai botar os fatos pela boca. Muito quente, então não é algo que tem nesse clima que não bateu legal. E eles estão assim num processo de resistência e dizendo para vocês nessa noite: eles estão aqui. Eu quero mostrar aqui, por favor, Sakai, dá um pulinho ali só no final. Cadê a professora? Professora Magda, a senhora pode mostrar aqui uma parte do documentário aqui, para eu não ter que ir lá? Alguém aqui, por favor. A senhora mesmo, né? Vai lá, Sakai, você? Só para ir por favor, lá no final. Eu não vou mostrar o documentário todo, para não... bem no finalzinho já dele lá. Isso, pode ir passando. Bom, dê um pausa aí para eu dizer o que é. Aí dentro, é dentro do centro cultural, lá dentro da aldeia. Pauanã diz o seguinte aí:
pronto, deu uma pausa aí. Paulo Anã tem um momento que ele diz assim, ó: nós abrimos a nossa aldeia para o outro. Nós só vamos conseguir sobreviver dentro de Porto Real de Colégio se a gente tiver contato com o outro. Enquanto a gente, bem, viu? Enquanto a gente se fechar aqui, eles vão nos engolir. A gente precisa sair para o diálogo com o outro. Veja, quem está saindo é a tribo para o diálogo com o outro. Sabe o que é que isso tem acontecido depois dessa decisão do Paulo Anã? Hoje nós temos Cariri Chocós em São Paulo fazendo uma grande conferência lá para uma quantidade de gente muito grande. Pesquisadores do mundo afora, pessoas de todos os setores da sociedade têm voltado o olhar para as comunidades indígenas no Brasil. Nós temos hoje o Complei, que é um órgão exclusivo para o diálogo com os índios. A sociedade está se unindo e está começando a dizer não a certas coisas que têm surgido no nosso Brasil nos últimos dias. Principalmente a ausência de diálogo com os povos de matrizes indígenas. Esse documentário é a coisa assim denunciante do fato do que ocorre. Esse diálogo interreligioso que eu faço com o Paulo Anã ficou marcado assim para ele, na vida dele, porque foi o momento dele, enquanto outro, poder olhar para mim e também se ver em mim. Eu não sei se vocês já tiveram essa experiência, vocês se sentarem com pessoas de outras situações e vocês começarem a se ver nessas pessoas. Entender que tem um pedaço de você nessas pessoas. É costume todo mundo dizer, é assim ou não, principalmente as mulheres, fulana tem um cabelo de índio, cabelo de índio. Será se do índio só presta o cabelo? Todo mundo quer ter o cabelo de índio. Meu cabelo da minha filha é cabelo de índio. Tem essa expressão. Mas será se um índio é só cabelo? Bom, eu abro aqui para a mediadora, ela vai falar aqui, tá? Nesse momento, abro para o professor Sakai, para fazer os seus questionamentos. Quem é que vai fazer a mediação aqui? É a professora Magna. Vem cá, vai fazer. E vou passar aqui para os questionamentos. Se você tem alguma pergunta no final aqui da mediação do diálogo, cadê o professor Mário Sérgio? É a lâmpada que está incomodando os olhos? Ou eu falei demais? Venha para cá para o senhor poder fazer a sua... Já chegou? Pronto, a professora Elza está aqui, que é uma convidada para fazer parte da mesa. Não sei se ela pegou aí o começo da minha fala, mas se não a gente vai pontuando. Então, cadê a pessoa que vai mediar? Então, boa noite a todos. Nós queremos agradecer a fala. Acho que abrilhantou a noite, colocou para a gente o que é a cultura indígena, colocou para a gente as dificuldades que essa cultura enfrenta, porque ela também se faz uma contracultura nesse mundo tão capitalista, tão selvagem que a gente está. Pela fala, tá? E agora, então, eu passo a palavra agora para o colega. E depois, então, a gente circula e a gente vai ver algumas perguntas, algumas colocações que possivelmente vocês têm. Oi, boa noite. Boa noite, queria agradecer a presença de todos, agradecer o convite do professor Joilson Amorim, né, que é de uma área das humanas relativamente nova na universidade e que dialoga muito bem com a história, né? Para quem não me conhece, eu me chamo Sakai, sou professor de História, graduado pela Universidade Federal de Sergipe e hoje sou mestrando do programa de História também pela Universidade Federal de Sergipe. Apesar de o tema da cultura